Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abençoar a vida dos meus irmãos evangélicos de todas as denominações. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abençoar a vida dos meus irmãos católicos. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abençoar a vida dos meus irmãos livres pensadores. Hoje, 16/5/2023, hoje, terça-feira, são exatamente 2h mais 18. Aleluia! E eu tenho uma palavra para a nossa meditação. Glória a Deus, aleluias, a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele confiou em nós para nós pregarmos a Tua palavra. Ele confiou em nós para nós divulgar a Tua palavra, o Teu verdadeiro Evangelho, a qual Ele confiou em nós e nos deu esta missão. O Deus Todo-Poderoso confiou, nos chamou e nos deu essa missão. E nós temos esta missão para nós fazer aqui nessa terra, a qual eu estou convencido pelo Espírito Santo que não tem me expresso desse jeito, porque as palavras, nossa, é muito pobre, mas não tem privilégio maior para um ser humano não tem privilégio maior para um ser humano a qual é fazer a obra do Senhor assim expresso. Para um ser humano é muita honra pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não somente pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas viver totalmente para o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu, com as minhas experiências, eu estou convencido que sem Jesus Cristo eu me alimento por me alimentar. Estou falando da comida que alimenta a carne. Eu estou convencido que sem Jesus Cristo eu durmo por dormir. Eu estou convencido que sem Jesus Cristo eu não
não vivo, eu não tenho vida. Eu estou convencido que sem Jesus Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, eu não vivo, eu vegeto. Vida é Jesus. Vida é Jesus. Vida é Jesus. E, igual eu disse há 4 minutos atrás, assim que iniciei esse vídeo, o Senhor confiou em nós para pregar a tua palavra. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios 6, e do seu versículo 20, o apóstolo Paulo, ele pede para os irmãos de Éfeso, orar por ele, para que ele possa pregar a palavra do Senhor e falar do Senhor como convém falar, e na confiança que foi dado para ele. Em livro de Efésios 6 e do seu versículo 20, eu vou dar uma confirmada aqui, glória a Deus, aleluia, porque muitas das vezes a mente da gente acaba dando uma pequena falha. Livro de Efésios 6 e do seu versículo 19. Livro de Efésios 6 e do seu versículo 19. O apóstolo Paulo, ele falou para os irmãos de Éfeso revestir de toda a armadura de Deus. E depois que ele pediu para os irmãos revestir de toda a armadura de Deus, ele falou para os irmãos de Éfeso, ele rogou as orações para os irmãos de Éfeso. No seu versículo 19 diz: e por mim, ele pedindo oração, aí eu estou pegando aqui o 19, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, aí tem um vírgula, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeia, para que eu possa falar dele livremente como convém falar. Livro de Efésios 19 e do seu versículo 20. O apóstolo Paulo, não é este o tema da pregação, mas eu senti pelo Espírito Santo, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, depois que pediu para os irmãos de Éfeso se revestir de toda a armadura de Deus, ele roga as orações. E ele pede, e ele fala para os irmãos de Éfeso no versículo 19 e no seu versículo 20 o seguinte: e ora por mim, para que seja dado no abrir e fechar da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, para que eu possa falar dele livremente como convém falar. Senhor confiou em Paulo
o Senhor confiou em nós também para falar do Senhor livremente, como convém falar. E falar do Senhor como convém falar não é pregar este evangelho fácil. Falar do Senhor como convém falar não é pregar este evangelho que não exige santidade, que não exige renúncia, que não exige transformação, que não prega contra a vaidade, a sensualidade, a qual o diabo ele tem cegado muitos, a qual é o tema desta mensagem que eu irei trazer tanto aqui no YouTube e lá no Facebook. O meu papel, o meu compromisso é com o Senhor, é de pregar a tua palavra. Agora, se vós vai dar crédito, aí já não é mais comigo, mas a minha missão e a missão de muitos é pregar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, se muitos dá crédito ou não dá crédito, isso já não é comigo, aí já é com vocês. No dia do grande juízo final, da ira de Deus, aí vai ser somente choro e lamentações. Aí já vai ser tarde demais. Aleluia. Evangelho em livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios do seu capítulo 4. Tem o tema aqui o seguinte: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. O único assunto na vida do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. Aí no seu capítulo 1 diz a palavra de Deus o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nós foi feita, não desfalecemos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O versículo 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus.
nós recomenda a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perde, está encoberto. Versículo 4: nos quais, ó Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui está um Deus com D minúsculo, porque o Deus que o apóstolo Paulo ele estava falando para a igreja de Coríntio, simbolizai o diabo. É por isso que está um Deus com D minúsculo. Aí diz aqui, ó, dando continuação no 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O versículo 5: porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos mesmos somos servos por amor de Jesus Cristo. Livro de 2 Coríntios, segunda carta, segundo os Coríntios, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, dirigido pelo Jesus Cristo para a igreja de Coríntios, a qual o apóstolo Paulo, missionário Paulo, ele ensinou não somente aos coríntios, mas os gálatas, aos efésios, aos colossenses, aos tessalonicenses. E ele ensinou, ele pregou o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as igrejas, como eu falei. Mas aqui no livro de 2 Coríntios, do seu capítulo 4, dá a nós entender que naquela época o diabo ele já vinha querendo colocar incredulidade no coração de muitos, para não enxergar o verdadeiro evangelho, para não enxergar, para não ter verdadeiramente o Espírito Santo de Deus
naquela época já tinha este problema, né? Estou pegando naquela época, mas para falar a verdade, assim me expresso, para falar a verdade, desde quando Deus criou o homem, desde o Éden, infelizmente o homem, nós desobedecemos a palavra de Deus. Desde o começo, Deus deu uma ordem ao homem, Adão e Eva, como todos sabem, e desde o começo o homem não deu ouvido à voz de Deus. E assim foi, até que o Senhor se fez carne e deu a vida por nós. E resumindo, meus amados irmãos, já vou entrar aqui dentro desta passagem. E resumindo, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que verdadeiramente aceita os mandamentos, bem-aventurado aqueles que verdadeiramente anda pelo caminho estreito, bem-aventurado aquele que verdadeiramente entrega a tua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo, pois deveremos, amados irmãos, deveremos, amadas irmãs, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus, clamar para o Espírito Santo vir nos encher de temor a todo momento, para que nós não venha pecar contra Ele, me dando agora continuidade aqui na mensagem. Aqui no livro de 2 Coríntios, eu vou ser bem breve. Irei resumir versículo por versículo, até no seu versículo 4, de 2 Coríntios 4, até no seu versículo 5. Pelo que tendo, o versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Aqui no seu capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele está transmitindo à igreja de Coríntios, pelo que o Senhor Jesus Cristo, ele fez por nós. A partir do momento que nós entregar totalmente a nossa vida para Ele, por causa do seu sacrifício perfeito, o apóstolo Paulo, ele transmite para a igreja de Coríntios essa segurança. Ele fala para a igreja de Coríntios no seu capítulo 1, pela misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Pela misericórdia, meus amados irmãos, minhas amadas
sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário, um ato de misericórdia que Deus, Ele fez por nós. Nós não desfalecemos. A palavra está falando que nós não desfalecemos. É porque nós não desfalecemos mais. A partir do momento que nós venha se entregar totalmente para o Senhor, para que desde o momento que nós venha se entregar a nossa vida totalmente para Jesus. Aqui no livro de 2 Coríntios 4 tem o tema o seguinte: Jesus Cristo, Ele era o único assunto de Paulo. Jesus Cristo era o único assunto do ministério de Paulo. Jesus Cristo, ele era o único assunto na vida de Paulo. De fato que em livro de 1 Coríntios 1 e 11, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. A entrega total que o Paulo ele fez, que ele se entregou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o embalo diz: não tem honra, não tem nada. Você pode imaginar o que você quiser, não é exagero que eu estou falando. Não tem nada neste mundo, nada que substitui o Espírito Santo de Deus na vida do homem. E quanto mais nós se entregamos para Deus, mais necessidade de entregar nós temos. Quanto mais nós se entregamos para Jesus Cristo, mais necessidade de sentirmos, de entregarmos nós temos. Quanto mais recebemos a graça e a unção, mais queremos. Mas também vem luta, mas também vem perseguições, mas também vem provações, mas também vem retaliações. Por quê? Porque nós estamos desde o momento que o Senhor nos chama e desde o momento que nós aceitamos entregar totalmente para Ele, Ele nos chamou para uma missão, e esta missão é pregar contra o pecado. Esta missão é expulsar os demônios.
esta missão é curar os enfermos, esta missão é pregar contra o mundanismo. É por isso que vem batalha, é por isso que vem luta, é por isso que vem perseguição, é porque estamos batalhando contra os espíritos do diabo, os espíritos malignos. Mas o apóstolo Paulo, falando aqui no seu capítulo 1, 2 Coríntios 4, 1, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos, nós não desfalecemos, segundo a misericórdia, nós não desfalecemos, não desfalecemos. Glória a Deus. Surianda decanta, oh decanta la Marianda la Basturias, não desfalecemos. Surianda decantas, não tem honra, eu vou repetir, não tem honra para o homem, não tem honra para a mulher, do que servir ao Deus Todo-Poderoso, pregar a palavra, se entregar a vida para o Deus Todo-Poderoso. Se eu vou tirar mais referência sobre a missão que nos foi dada, eu falaria e não deixava de falar. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar para o seu companheiro Timóteo, que Jesus Cristo nos chamou para nós ser um soldado de Cristo. E o apóstolo Paulo chegou a falar para Timóteo: quantas perseguições eu passei, quantas lutas eu passei, mas o Senhor de todas tem me dado a vitória. O Senhor nos chamou para sermos um soldado. Mas voltando aqui para o livro de 2 Coríntios 4, agora do seu versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, na manifestação da verdade. Aqui no seu versículo 2, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta,
não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Aí tem um ponto e tem uma vírgula. O apóstolo Paulo, admoestando, aconselhando, ensinando a igreja de Coríntios, ensinando o verdadeiro evangelho para a igreja de Coríntios. Ele fala aqui no seu versículo 2, antes rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia e nem falsificando, nem falsificando, nem falsificando, nem falsificando, nem falsificando o evangelho de Deus, ponto e vírgula, nem falsificando o evangelho de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensinando, igual eu disse, ele falando para a igreja de Coríntios, de maneira nenhuma falsificai o evangelho de Cristo, porque desde o Velho Testamento já tinha os falsificadores da palavra de Deus. O que é falsificador? Falsos profetas, falso evangelho que não exige santidade, que não exige renúncia, que não exige a santificação, que não prega contra o pecado, que não prega contra o mundanismo, que não prega contra a sensualidade, que não prega contra a vaidade, que não prega contra, igual eu disse, as coisas do mundo, eventos do mundo, o que a palavra está falando. E nós podemos ver nos dias de hoje o tanto de igreja que se dizem igrejas evangélicas, mas estão falsificando o evangelho de Cristo, estão falsificando o evangelho do Senhor Jesus, estão dizendo para vós que a mulher pode usar roupa sensual, estão dizendo que a mulher pode usar brinco, batom, pintura, estão dizendo que pode assistir televisão, estão dizendo que pode tudo, vale tudo. Isto é o evangelho falsificado. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar no livro de Gálatas, se
mesmo anjo do céu pregasse um outro evangelho, este evangelho seria anátema. E aqui ele está falando no seu versículo 2, 2 Coríntios 4, 1, e do seu versículo 2, não falsificai o evangelho de Cristo, porque depois do ponto e vírgula, e assim nós recomendamos a consciência, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela a manifestação da verdade. O apóstolo Paulo falando, aconselhando, doutrinando a igreja de Corinto, ele falando, não falsifique o evangelho de Cristo, não falsifique o evangelho de Cristo. Porque assim nós recomendamos a consciência do homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios, não falsifica o evangelho de Cristo, porque a intenção é que todo homem venha ter a sua mente voltada para a verdade, para que todo homem venha ter a tua mente voltada totalmente para Cristo, para que todo homem venha receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito que guia o homem nas veredas estreitas, o Espírito que guia o homem na vontade dele, o Espírito que guia o homem depois da morte aos céus. É por isso que o apóstolo Paulo ele falou para a igreja de Coríntios o seguinte: não falsifica o evangelho, não pregue o evangelho fácil, não pregue o evangelho fácil, porque a intenção de Jesus Cristo, Jesus ele morreu na cruz para que todo homem venha ter o conhecimento da verdade. Eu venho falar algo. Você que falsifica o evangelho de Jesus Cristo, um alto preço você vai ter que pagar, você vai ter que prestar conta das almas, você vai ter que prestar conta do sangue dos inocentes. Você vai ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta. Deus é amor, mas Ele é justiça, fogo consumidor. No seu versículo, já para finalizar, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. O 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
O Deus aqui é com D bem minúsculo, porque, igual eu falei, é o diabo. Aqui no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Surianda, decanta labastúria. No seu versículo 4, o apóstolo Paulo falando mais para a igreja de Coríntios, o diabo, o Deus com D minúsculo, naquela época, cegou o entendimento de muitos, para que o Evangelho não viesse resplandecer, para que o homem não viesse ter a presença do Espírito Santo, a qual naquela época o apóstolo Paulo está falando. O Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo. O que é incrédulo? É aquele que não dá crédito na verdade, é aquele que não aceita a doutrina do Senhor. E desde o momento que o homem, desde o momento que a mulher não aceita a verdade, não aceita a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o diabo, ele acha uma brecha e ele cega o entendimento do homem, ele cega o entendimento do pastor, ele cega o entendimento do dirigente, ele cega o entendimento do pregador, ele cega de uma tal forma que a qual a palavra está falando, para que o homem não tenha a luz de Deus. A luz é o Espírito Santo de Deus. Volto a falar novamente, a igreja, as igrejas, eu não estou aqui apontando, eu estou lendo o que está na palavra de Deus, eu estou lendo o que está na palavra de Deus. Eu vou ler novamente, volto a trazer, resumir essa pequena resumida. Eu vou ler novamente o 4 e já vou pular para o 5. As quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ao 5, o apóstolo Paulo fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vosso servo, por amor de Jesus Cristo. Nós não pregamos nós mesmos, mas nós pregamos a doutrina de Cristo. Mas só que aqui no seu versículo 4, o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja de Coríntios o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não recebam o Espírito Santo. Eu quero falar algo: quanto mais a doutrina você rejeitar, quanto mais a verdade você rejeitar, quanto mais o pecado você amar, quanto mais você dá lugar para a carne, quanto mais você
Mas o diabo vai ter poder com a tua vida e te cegar. Além dele te cegar, ele tem astúcia que para fazer de você uma pessoa que transtorna o Evangelho de Cristo. Ele tem a astúcia de fazer de você um falsificador da palavra de Deus. É o que eu li aqui dentro deste texto, no seu versículo 2. Quanto mais você rejeitar a doutrina, quanto mais você rejeitar o caminho estreito, quanto mais você amar o mundo. Estou falando aqui para aqueles que se dizem crente. Estou falando aqui para aqueles que se dizem pastores. Estou falando aqui para aqueles que se dizem que se batizaram. O meu papel, aliás, a minha missão, o meu papel, assim me expresso, a minha missão é defender o Evangelho do Senhor. Não tenho nada a ver com a tua vida, nada. Você é livre para fazer o que quiser, eu também sou. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é defender a tua palavra, é honrar a tua palavra, é pregar a verdade, é pregar contra o pecado, é ler aonde os covardes não têm nos dias de hoje coragem de ler, falsificando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo falou, o diabo cegou o entendimento de vós, oferecendo o Evangelho fácil, para que vós não tenha o Espírito Santo. E aqui no versículo 5, Paulo falou mais: nós não pregamos a nós mesmos de maneira nenhuma. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor, e nós mesmos somos vosso servo por amor de Cristo. Nós que pregamos a doutrina, nós não estamos pregando doutrina de homem, nós estamos pregando a doutrina de Jesus. Doutrina de homem é o Evangelho que estamos vivendo nos dias de hoje. É o Evangelho fácil, é o Evangelho fácil, é o Evangelho que não transmite para vós a necessidade que nós temos que orar. O Evangelho do homem é o Evangelho nos dias de hoje que não transmite para vós a necessidade que nós temos que se humilhar na presença do Espírito Santo. O Evangelho fácil, o Evangelho do homem não transmite para vós a necessidade de vós renunciar o pecado. O Evangelho do homem, ele não transmite para vós a necessidade de odiarmos o mundo. O Evangelho do homem, ele não transmite para vós a necessidade de abandonar as coisas do mundo, mas o Evangelho de Cristo, ele vem transmitir para nós a necessidade
que nós necessitamos humilhar na presença de Deus. O Evangelho de Cristo, ele vem transmitir o homem que é guiado por Cristo. Ele vem transmitir a necessidade de humilharmos na presença de Deus. Ele vem transmitir a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui no versículo 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos o Evangelho de Cristo, a qual pelo seu amor nós somos o seu servo. Aleluias! Glória a Deus! Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos, por amor de Cristo, orianda, decanta labarianda. O verdadeiro servo de Jesus Cristo, ele tem o prazer de pregar a palavra de Deus. O verdadeiro servo de Cristo, ele não acha graça nesses malditos que fazem piada com o Evangelho nos dias de hoje. O verdadeiro servo de Cristo, ele é cheio do temor, através de bastante oração, através de bastante renúncia, ele recebe o temor e ele recebe a necessidade de pregar contra o pecado. Ele sente a necessidade de pregar contra o mundanismo, contra a vaidade e combater contra os falsificadores da palavra. Porque ele recebeu o Espírito Santo, mas os falsificadores, eu falo maldito, porque a palavra fala que é maldito. Ele acha graça no Evangelho, ele acha graça quando o adepto do diabo, ele faz piada, desrespeitando a palavra de Deus. Só deixo uma palavra para vós: o diabo cegou o seu entendimento para que vós não tenham o Espírito Santo e para que a luz não resplandeça em vós, mas que as trevas acobertaram os vossos olhos, as trevas acobertaram o vosso entendimento, porque vocês falsificam a palavra de Deus. Agora eu quero que você venha falar que eu estou julgando, sendo que eu estou lendo aqui na palavra, aqui no versículo 2. O apóstolo Paulo falou: não falsifique o Evangelho de Deus, porque nós temos uma missão, e esta missão é que todo homem venha até o conhecimento da verdade. Aqui no seu versículo 4, o diabo cegou o vosso entendimento. Aqui no seu versículo 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, não, nós pregamos aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Glória a Jesus, glória a Deus, glórias ao Espírito
Espírito Santo de Deus, medita nesta palavra, 1 Coríntios 4, até do versículo 5. Que Deus vos abençoe. Apoio total à Igreja Pentecostal, Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, a poderosa concentração, o mover das águas, a qual você receberá gratuitamente uma garrafinha de água igual a esta, consagrada, apresentada para Deus. Aleluia! A qual você que estiver enfermo com câncer, qualquer enfermidade que for, até alguém que estiver em coma, se você tiver a fé, pegue esta garrafinha de água. Se você tiver a fé, até coloque a mão na água consagrada, e coloque alguém que está em coma, e qualquer enfermidade, pessoas com depressão, com opressão. A água simboliza Jesus. A água simboliza a vida. Naamã, para ser curado, mergulhou 7 vezes no Jordão, no tanque de Betesda. O anjo movia as águas, e todos que ali tocavam era curado de qualquer enfermidade. Jesus, perto assentado no poço de Jacó, junto com a mulher de Samaria, ele falou para a mulher: eu sou a água da vida. Se vós soubesse quem eu sou, você me pediria desta água, e dentro de vós ia ter um rio de água viva, a qual você nunca mais teria sede. No deserto, Moisés tocava na rocha, na pedra. A pedra simbolizava Cristo, e da própria pedra saía água para matar a sede daquele povo. Água é vida, vida é Jesus. Receber uma garrafinha de água desta é um ato de fé, pois eu já fui curado, e muitas pessoas sendo curado através da água consagrada, apresentada para Deus. A palavra vem falar que os lenços de Paulo curava os enfermos. Aleluia! Tudo que é consagrado com bastante dedicação a Deus tem a vitória. Aleluia! Amanhã às 9 horas até o meio-dia, a poderosa concentração, mover das águas, com o pastor Davi Miranda Filho. Avenida Angel Pestana, número 1060, no começo do Brás, São Paulo. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Atrás de mim está escrito: abaixe nosso app. Abaixe o aplicativo da Igreja Santificação e ouça o que Deus tem operado neste ministério. Aleluias! Vamos fazer um minuto de oração.
Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, misericórdia, misericórdia, meu Pai, venha nos dar força para zelar do teu evangelho, venha nos dar força para pregar a tua palavra, venha nos encher de temor, venha nos encher do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Aleluia! Meditai nesta palavra.